Agora foi! Agora foi, Brasil! Meu Deus, Josemar, que luta, viu? Essa é a tua luta de todos os dias, né? É assim mesmo, é normal. A gente tá acostumado já com esse dispositivo aí. Ele é bronca para funcionar. Eu gosto, Givanildo, de usar ele para poder gravar, assim, principalmente com quem mora longe, fica difícil o acesso para vir aqui fazer comigo, ou eu ir até a pessoa, né, gravar. E aí é uma ferramenta boa. Como eu falei antes, né, não é pelo número que vai estar assistindo a gente, eu faço aqui para poder captar a imagem depois e poder tratar ela, né, editar, tratar e tal. Mas é uma ferramenta difícil de trabalhar, viu? Se eu soubesse como eu tinha feito no YouTube. De lá dá mais trabalho para baixar e editar. Porque eu ainda não tenho ferramenta suficiente para editar direto no YouTube. Então eu tenho que baixar o vídeo para editar ele fora. Mas também seria uma opção. Eu não pensei nisso. Seria uma opção. Mas a gente está aqui e agora a gente vai. Fala, Vaso! Falando entre nós com o tema aprendendo com os erros dos outros. Por que, Joanildo? Aquela velha história que você já deve ter ouvido de que errando que se aprende, eu discordo um pouquinho disso, viu? A gente pode aprender fazendo certo e pode aprender observando os erros que as outras pessoas cometem. Então, como a proposta é essa, traga pra gente hoje aí aquele personagem que você escolheu para falar um pouquinho. Moisés. Já tinha começado a falar? Continua a partir de agora. E eu vou te interromper várias vezes, que eu gosto de falar também. Amém. Isso é bom. Amém. Isso é bom. Entre nós, isso é bom. É verdade. Seguindo aqui a tua fala, pegando a tua fala um pouco, a gente pode citar Provérbios 27, 17, que diz o seguinte: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Aleluia. E quando o sábio declara as pessoas aprendem uma com as outras, ele não declara as pessoas boas aprendem com as boas, as más aprendem com as más. Ele está dizendo as pessoas aprendem umas com as outras. Ele está expandindo a visão. Ele está dizendo, olha, aprendam com as outras, tanto bem quanto mal. Evitem o mal e façam o bem. Então, isso é muito bom. A palavra é forte. É suficiente, né? Então, nós lemos em Número, capítulo 20, o verso 8, onde Deus ele dá o direcionamento a Moisés para que ele declare, ele fale a rocha. E ele diz, olha, dessa rocha vai sair água, vai saciar a sede do povo, então tu vai declarar a rocha. Simplesmente tu vai falar, né? E seguimos, Moisés, ele ergueu, no versículo 11, diz que ele ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com o seu cajado. A outra referência também sobre a água que saiu da rocha, em Êxodo. E aqui também a gente tem uma diferença entre o cajado de Arão e o cajado de Moisés, né? Claro, com simbolismo bíblicos, o cajado de Arão, ele representa a graça. E o cajado de Moisés representa a justiça, o juízo. Então, aqui, Moisés feriu a rocha com o seu cajado, que representa juízo. E não era um momento de juízo, entende? Então, a primeira observação aqui, eu quero levar para 1 Coríntios, capítulo 10. A gente está trazendo um exemplo de Moisés, mas a gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 1, que diz assim: portanto, irmãos, não quero que vocês ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eram batizados ou foram batizados na nuvem e no mar.
bem sabemos, né? Bem sabemos os acontecimentos. Versículo 3 vai dizer: todos comeram do mesmo alimento espiritual. Aí nós chegamos no versículo 4. O versículo 4 é onde a gente liga a Moisés, diretamente. Porque diz assim: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aleluia! Que lindo, que lindo, que lindo. Então, Cristo ali, né, estava numa questão, era o Cristo pré-existente. Né? Falamos em visão muitas coisas, Cristo se revelando, e Moisés feriu a palavra. Por quê? Moisés ele foi desobediente, né? A Bíblia diz em João 1:1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, e nós sabemos que Jesus e o Pai, ele é um. Ele é a palavra, ele estava lá, que haja, que ouve, que haja e ouve, porque ele é a palavra, ele é a declaração explícita de Deus. Jesus é o Verbo encarnado, né? Mas aqui, Moisés, ele feriu a palavra, sabe, meu amigo? E Moisés, a gente vai ler lá na frente que Moisés, Deus, ele proibiu. Não proibiu, né? Deus, ele disse: ó, Moisés, tudo bem, essa é a terra prometida que tu estás vendo, mas tu não vai entrar nela. Tu serás sepultado onde os teus descendentes foram sepultados. E incrível abordar esse tema, Josemar, porque era um líder, e eu escrevi algumas coisas aqui, era um líder que cometeu crime, cometeu assassinato, né? Era um líder que tinha limitação, porque ele disse que ele era incircunciso de língua. Então, algumas pessoas... Moisés era gago, Moisés tinha dificuldade na fala, na oratória. Então, ele tinha dificuldade. Ele tinha limitações, ele tinha um passado obscuro, um assassinato. Ele foi prendado no Egito, ele tinha estudo, né? E naquele tempo a gente sabe que os estudos lá dos egípcios eram excelentes, tinham muitos ensinos, né? E Moisés é esse ser, esse líder chamado por Deus, que passou, claro, por um grande tratamento, um grande processo, né? Até que Cristo o revelasse como o libertador do povo. Mas Moisés, muitas vezes, ele estava ali. Parecia que Moisés era distante do povo. Assim, parecia que ele era um escolhido de Deus, algo sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, Deus estava provando que ele era carne, que ele era falho, que ele era sujeito, né? Às mesmas paixões, aos mesmos perigos, às mesmas tentações, as mesmas limitações que nós. Entende? Então, eu escrevi algo aqui também muito interessante, que é que desde o Éden, Deus tem procurado ensinar o princípio da obediência a cada um de nós. E que não nos roube o tema, nós estamos falando de aprender com o erro dos outros, né? Então, desde o Éden, Deus ele tem procurado ensinar o princípio da obediência como prova do seu amor sincero e da fidelidade dos seres. É luta, Givanildo, ao vivo, isso é a cores aqui. Parece que o teto da casa aqui vai desabar. E a rua fez um silêncio aí, né? Porque eu não estou ouvindo mais ruídos. Aí agora é o teto, né? Eu vim para o quarto, eu vim para o último quarto para poder ficar distante da janela da rua. Meu Jesus. É assim Vamos, desculpa, eu te interrompi, Givanildo, agora fica à vontade, desculpa aí. Vamos tentar resolver essa questão. Vamos voltar. Precisando, para de novo. Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Bora para frente. Bora para frente. Só não deixa o talhado desabar, viu? Só não deixa. Pelo amor de Deus.
Vamos lá. Então, estávamos falando sobre que desde o Éden, Deus ele procura ensinar a humanidade sobre a obediência, a obedecer, né? E dali deveria ser tirado, como os povos antigos ele tinham conhecimento do que tinha acontecido desde o Éden, dali deveria ter sido tirado o ensino principal. Por quê? Porque Deus ele preparou todo um jardim e só tinha uma única árvore, a qual ele disse, olha, dessa árvore aqui vocês não podem comer, não podem provar. Entende, Josemar, como nós, seres humanos, e eu estava falando até com algumas irmãs essa semana sobre isso, refletindo sobre esse tema, aprendendo com os erros dos outros. E eu estava falando, eu disse, olha, uma criança, ela é atraída pelo não. Quando você diz assim à criança, olha, não mexa nisso, ela vai ser tão tentada a mexer que pode causar um acidente. O ser humano, de nascença, pela raiz adâmica, ele é atraído pelo não. O não chama a atenção. O proibido chama a atenção. Entende? Então, para que a gente se livre desse desejo atraente pelo que é errado, de certa forma, ou desconhecido, nós precisamos estar na palavra de Deus, porque a palavra é o quê? Luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então, a palavra que vai dar direcionamento, a palavra que esclarece, né? Então, desde o Éden, Deus procura isso, nos ensinar sobre a obediência e manter essa relação de fidelidade entre o Criador e a criação, o Pai e os filhos, que somos nós e é Deus. Então, ao longo da história também, o diabo ele tenta levar a humanidade a ignorar a lei divina e afrontar a Deus por meio da desobediência à sua palavra. Verdade. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, porque a queda no Éden é referente, se dá à investida do maligno naquela situação. Entende? Porque nós fomos feitos por Deus para a eternidade. Aleluia. Deus não nos criou com um propósito, um mero propósito terreno de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não é sobre isso. O plano principal da criação não é esse. O que Deus projetou não é isso. Tanto é que ele diz assim, olha, para corrigir esse erro aí, eu vou ensinar como é que corrige esse erro, eu vou enviar o meu filho. E o meu filho vai restaurar as vidas daquele que quiser ser restaurado e vai dar uma nova oportunidade de viver a eternidade comigo, em meu reino, na Nova Jerusalém. Então, Deus, ele é o arquiteto de tudo, mas ele continua sendo professor. Deus, ele é arquiteto, ele já projetou, ele já tem tudo. Mas ele continua ensinando, Josemar, na pessoa do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Então, Moisés, ele se tornou um grande exemplo de liderança. Josemar, tu é líder de GF, meu amigo. Tu é líder de ministério. Vamos lá. Liderar mais de... Historiadores chegam a dizer que chegou a ter 3 milhões de pessoas. Meu Jesus. Eu só tenho 16. Fico arrancando o resto dos cabelos. Ô, Josemar. Entende? Imagina... E eu acho interessante também ali, Deus orienta, né? E ele acaba designando também algumas pessoas para que ele possa suportar e lidar com tamanha responsabilidade. Mas vamos aprender com o erro de Moisés. Espera aí, Moisés viu a terra abrindo e engolindo lá o povo com a rebelião de Corá. Moisés viu a situação da serpente. Moisés viu tanta coisa, maná vindo do céu, e Deus cuidando de todo o tempo. Tudo passava por Moisés. E chegou um momento que Moisés pega e fere a palavra. Desobedece a Deus, desobedece a ordem do Senhor. Entende? Então, quando uma pessoa me abordou e disse assim, parece que Deus é injusto, porque Moisés merecia, olha isso,
Moisés merecia estar na terra prometida. Aí eu disse, minha senhora, o céu nunca será por merecimento. Aleluia, O jamais. céu nunca será pelo que nós fazemos. Moisés tinha um lindo chamado, uma grande responsabilidade. Ele disse sim, e Deus nunca o abandonou. Aquele que diz sim ao chamado do Senhor nunca é abandonado, Josemar. Ele nunca é esquecido. Aleluia. As pessoas podem esquecer, as pessoas esquecem, as pessoas escanteiam, as pessoas não dão o devido valor, mas Deus continua cuidando, Deus continua zelando, Deus continua enchendo de graça e sondando tudo, porque Ele Amém, meu Deus. Quando a Bíblia diz, lá em Apocalipse, por exemplo, ele diz a igreja, se eu não me engano, a igreja de Laodiceia, ou é Tiatira, me falha a memória agora, e ele diz assim, olha, meus olhos estão como chama de fogo. Meus olhos são como chama de fogo. Ele estava ensinando a uma igreja que mexia com material metalúrgico, Josemar. Ele disse, ó, meus pés como latão reluzente. Ele está dizendo assim, eu tenho como conversar com o Josemar. Eu sei da forma que o Josemar vai entender. Entende? Então ele está dizendo assim, vocês sabem que o fogo purifica tudo. E na hora lá que eu botar o ferro, derrete as impurezas, queima e só fica o ferro derretido. Assim é o Senhor contemplando a minha vida e a tua vida. Aleluia. A minha história e a tua história. Entende? Então, um erro de Moisés não ia passar despercebido pelo Senhor. E o Senhor usou o erro de Moisés para que eu e você atentasse para isso e não cometesse o mesmo erro. Para que eu e você não cometesse a mesma falha. Que falha? Olhe, zele, seja atento ao que a palavra diz. Reflita, mastigue todos os dias. Extraia o máximo para que a tua memória traga, diante das circunstâncias, aquele ensino e você seja privado do erro, e você seja privado da falha. Né? A gente vai ler em Coríntios que não há nenhuma tentação a qual nós não podemos suportar. Sim. E Deus dará o escape necessário para cada um de nós. Em Tiago, a Bíblia vai dizer que Deus, olha, presta atenção, Deus não tenta ninguém, Deus prova, né? Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Mas isso. Deus, ele prova. E a prova, ela tem na sua característica principal, no seu anseio, uma aprovação. Só se prova alguém para ser aprovado. Perfeito. É uma avaliação. Então, Deus, ele nos traz circunstâncias na vida para avaliar. Josemar, Deuteronômio capítulo 8 vai dizer, Deus vai dizer que ele permitiu, eu vos fiz caminhar, rodear pelo deserto 40 anos. Eu permiti. Olha, aí ele diz assim, a sandália de vocês não rasgou, a roupa de vocês não gastou, tá tudo inteirinho, tá tudo, não precisou de prego na Havaiana, tá tudo ok, tudo no lugar, mas é como, Josemar, veja a expressão de Deus, eu fiz para que vocês expusessem ou colocassem para fora o que há no coração de vocês. Para ver se vocês estavam decididos a me obedecer ou não. Vê que palavra. É forte. Então, há circunstâncias que são criadas por Deus. Não para tentar, para provar. Para nos avaliar. E nunca será do desejo de Deus nos reprovar. Com certeza, Deus não se agradou de não ver Moisés entrando na Terra Prometida. Mas, Josemar, nós, como amamos a palavra de Deus, bons leitores, vamos saber que Deus, ele não pode ir contra a sua palavra. Ele não entrou nessa Terra Prometida, na Nova Canaã, mas ele vai entrar na Nova Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus! Ele já está nos esperando.
Já está nos esperando. Sobre isso. E eu quero dar um abraço bem apertado nele. Ô, meu filho, eu aprendi muito com você, Moisés. Agora, Givanildo, eu queria que você batesse aqui esse papo comigo, tentando. Veja só, você trouxe aí Moisés feriu a rocha, você trouxe aí Moisés cometeu um homicídio, você trouxe aí Moisés justificou para Deus que era pesado de língua, incircunciso de língua, né? A compreensão de alguns é que ele era gago, e que dificuldade para falar, para se expressar. Agora, nesses erros que Moisés cometeu, Givanildo, se a gente for avaliar, Moisés foi um grande líder, né? Um príncipe do Egito, um filho adotado de Faraó, né? Um neto, né? Da filha, como filha do Faraó do Egito. Então, qual seria as motivações para os erros de Moisés? Agora sim, não querendo trazer uma justiça com essa justificativa, com essa motivação. Mas eu acho que houve uma motivação. O primeiro texto que você trouxe foi de Moisés ferindo a rocha, né? O Êxodo 20. É o 20, né? Foi Números 20. Desculpa. Números 20. Tem uma Moisés ferindo a rocha ali. Mas será que houve uma motivação ali para que Deus dissesse, Moisés, fala a rocha, e Moisés foi lá e com seu cajado feriu a rocha, a água jorrou da rocha, mas não da forma que Deus determinou, quando ele falou com Moisés. Teve alguma motivação, Joelho? Será? Será que teve uma motivação, ainda que errada, não justificável, mas Moisés foi motivado a agir assim? Sim. No versículo 2 do capítulo 20 de Números, a Bíblia diz assim: naquele lugar não se encontrava água potável para a comunidade, ou seja, para o povo de Deus, né? Por esse motivo, o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Olha a motivação. Discutiram com Moisés e exclamaram, abre aspas, quem dera tivéssemos todos perecido quando nossos irmãos tombaram mortos diante do Senhor, fecha aspas. Aí eles continuam, porque o crente que murmura, ele não para, ele continua. Por que conduziste a Assembleia do Senhor, povo de Deus, a este deserto, para aqui morrermos, nós e nossos animais? É forte. Aqui está a motivação de um líder que perdeu o controle. Você vê, não justifica. Fica um exemplo para a gente, Ivanildo. Fica um exemplo para a gente que é discípulo. Hoje a gente lidera pessoas, você lidera pessoas, eu lidero pessoas, mas que os nossos liderados e a gente como liderado também, porque a gente também está debaixo de uma liderança, possa compreender às vezes a pressão que é colocada sobre quem é líder, né? Moisés ali sofreu uma pressão de toda a comunidade ali que cercava ele, oprimindo. Ele ouvia Deus falar. Às vezes o líder ouve Deus falar, sabe? Ouviu a voz de Deus, Deus deu uma direção, mas o povo é tão murmurador, é tão voltado para reclamação, que acaba motivando o líder a tomar atitudes das quais ele nem queria tomar. Foi o caso de Moisés. Isso. Vejo dessa forma. É dessa forma que eu vejo. E, Josemar, nós como lidamos com pessoas, sabemos o quanto é difícil lidar com pessoas. Né? Também pelo meu chamado futuro, eu desejo fazer psicologia. Porque eu amo. E eu amo pessoas, eu amo contato, eu gosto disso. Mas a mente humana é algo muito complicado de lidar. As pessoas nunca estão satisfeitas, Josemar. As pessoas assim nunca estão satisfeitas. Nunca. Deus tirou aquele povo da escravidão, do juízo. E clamavam por um libertador. Clamavam por um libertador. É isso.
Hoje eu estava trabalhando e tu falou, agora eu lembrei. Aí parou uma senhora do meu lado, ela ia atravessar o sinal. Aí ela, meu Deus, que calor. Aí daqui a pouco ela disse, ela mesma se policia, ela, mas também se estiver chovendo a gente tava reclamando, né? A gente não presta não. Aí, agora você falou, aí agora a gente conversando aqui veio à mente o quanto nós somos ingratos com tudo, o quanto a gente reclama com tudo. Se o nosso coração... Josemar, mas eu vou dizer um negócio pra você. Eu tenho 29 anos, né? Não precisa você revelar a sua idade, eu tenho 29. Da minha eu tenho geração quase isso também, cá, 43. Pertinho, eu tô pertinho. Da minha geração para cá, às vezes eu falo para meus discípulos, né? Eu digo, olha, essa geração de hoje é complicada. Aí eu me entendi. Você quer falar da nossa geração. Josemar, no meu tempo, eu via alguns jovens se dedicando a Deus na palavra, sendo exemplo na palavra, na busca. Hoje não se vê mais. E a cada tempo que vai passando, só vai piorando. O povo Tá se ficando distancia. escasso demais. Josemar, isso aqui é o que nós temos de mais precioso. Não é somente uma bússola, né? Não é só o que dá direção, é alimento. E enquanto a nossa geração não entender que a Bíblia é alimento, que eu necessito tanto quanto o feijão e o arroz no meu prato, Isso. tanto quanto a água que eu tomo todos os dias, tanto quanto a energia que eu tenho para o ar-condicionado ou o ventilador girar, é essencial, é essencial. E isso nos falta, principalmente a liderança, Josemar. Há muitas igrejas fadadas ao fracasso que não crescem, não multiplicam, não avançam, estão estagnadas, porque a liderança está frustrada, cansada, entendeu? Quantas vezes já machucaram a rocha, já perderam a direção, que Deus ele vos fala. Então, eu oro por nossa geração atual, mas eu oro também, Josemar, pelos líderes que estão caídos, pelos líderes que são fracos, pelos líderes que perderam a sensibilidade, o senso, não conseguem mais sentir a brisa de Deus, o toque do Senhor, entende? Então, Moisés é um grande exemplo em tudo, tanto nas benfeitorias, quanto nas ações, na obediência, quanto no ato de desobediência. Claro, não justificamos aqui o que ele fez, mas achamos o motivo, a causa, né? E por sermos carne, por sermos falhos, sujeitos a erros, né? E há tantas paixões que guerreiam dentro de nós, como diz Tiago, ele acabou desabando naquele ato de ira, vamos assim dizer, e ele foi contra a palavra de Deus. Então ele não podia entrar, porque Deus ele não pode ir contra a sua palavra. Então a gente fica nessa palavra, nesse ensino de Moisés. Tem uma frase aqui também que eu coloquei, que ninguém é bom o suficiente que não possa errar. É verdade. O líder ele não pode ser treinado para não errar. Isso. Não existe perfeição. Ele não pode ser capacitado para não errar. Josemar, com certeza, no teu amplo tempo de igreja, de serviço, você sabe, eu sou um pouquinho mais novo, mas eu já passei por algumas coisas. Eu sei, Josemar, o que é você buscar a perfeição como se uma exigência de perfeição que não existe, que a palavra ela não nos cobra, Josemar, por causa das nossas limitações. Entende? Existe então, uma marca diferença entre santidade e perfeição. A santidade é algo que é contínuo, que é um processo contínuo, que é todo dia, diariamente. Perfeição, você pode até buscar, jamais você irá alcançar a perfeição, jamais. Só quando você chegar no céu, com um corpo glorioso, então você será perfeito. Então a gente pode dizer, perfeito. Só lá. Só lá. Ô, Givanildo, tu sabe que eu gosto de colocar fogo no parquinho, né? Que o bom é que a gente cresce junto. E eu vou fazer questionamentos aqui. Mais um. A gente viu aí que Moisés foi motivado
porque o povo estava ali oprimindo ele, né? Ele acabou ali se atravessando, ao invés de obedecer a voz de Deus, falando da rocha, ele feriu. Mas lá atrás, esse não foi o primeiro erro de Moisés. Lá atrás, como você leu, né, no início do Êxodo, Moisés, ele cometeu algo terrível, né, ali, que foi o homicídio. E foi no Êxodo, não é isso? Ele cometeu ali um homicídio. E ele teve alguma motivação também? Ali, no momento do homicídio, a gente lembra, a gente vê que ele teve um momento de fúria por aquele homem egípcio, que era a condição que ele se encontrava, está maltratando um hebreu. Judeu, né? Um hebreu, no caso, um hebreu. E aquilo ali tomou conta a ira de Moisés, e agora me lembro a palavra que o próprio Jesus, ao entrar no templo, e as pessoas estavam fazendo do templo um mercado, né? Estavam vendendo seus produtos no templo, e Jesus chega virando a mesa, Jesus pega a corda ali, e alguém diz assim, Jesus pecou. Ele não pecou, ele usou, e a palavra descria, no Velho Testamento dizia, olha, o zelo pela tua casa me devorará. Aleluia. Então, aleluia. Jesus se irou, mas ele não passou dos limites. Mas a gente está falando de Jesus. Então, Moisés, ele teve um momento de ira e ele ultrapassou aquele momento, que é o que nós enfrentamos, Josemar. Todos os dias tem lá situações que chegam, situações na nossa vida que são extremas. E existem limites. Aquele que não está embasado na palavra, não tem um relacionamento íntimo com o Senhor e constante, ele ultrapassa esse limite. Por isso vivemos numa sociedade violenta. Porque o povo está distante do Senhor. Então, por exemplo, Moisés, depois que começou a se relacionar com Deus de fato, um relacionamento íntimo, você não vê outra situação nem parecida. Olha o erro de Moisés que a gente está falando aqui. Ele cansou do povo reclamando, foi lá e... Então, tipo, naquele momento, no meu ver, óbvio, um erro, um homicídio, algo terrível, né? Mas, se fosse o Moisés do momento da rocha, eu sei que ele ia se irar. Vendo ele ia agir diferente também, né? Mas ele não ia matar. Mas aí, então, a gente pode dizer que Moisés, no homicídio, ele teve uma boa motivação para cometer o homicídio? Eu não acho. Ele foi ali ele foi em defesa do povo dele, né? Ele viu ali o povo dele aprisionado, feito cativo, um egípcio maltratando ali, ferindo alguém que era do povo dele. E ali ele foi motivado naquele momento tomado de uma ira, e eu acredito que não era a intenção real dele matar, mas acabou acontecendo a morte, né? E a motivação poderia ser vista como uma motivação boa, mas para cometer um crime não existe motivação boa. Isso, Eu também vejo dessa forma. Eu acredito também que ele não iria matar, com certeza ele nunca tinha... não há relatos de Moisés violento. Não era ainda não há relatos de Moisés. Dele, né? Não era a índole dele, não era a índole do povo dele. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Mas imagina o extremo daquele Moisés, descobrindo que ele não era aquele homem que estava vestido. Que o sangue que corria na veia dele não era dos lápis pintados nos olhos. Ele vê o seu povo numa condição e ele em outra. Josemar, isso também fala até sobre sistema. Sim. Entende? Isso também fala até sobre sistema. Porque ele vê lá e diz assim, por que eu tenho regalias? Por que eu sou beneficiado? Todo mundo deveria viver bem. Todo mundo deveria desfrutar. Então, ele vê aquela situação ali e ele chega ao extremo, ao ápice do extremo lá e, infelizmente, comete aquele erro que vai ocasionar a saída dele do Egito e daí para frente a gente sabe, né? O encontro dele com Deus e tudo mais e amém. Ô, Juliano, e quando Moisés, será que
foi certo Moisés usar dessa justificativa quando Deus foi falar com ele, né? Dizer, Moisés, vou te levantar, tu vai ser o libertador. O meu povo está clamando, eu tenho ouvido clamando do meu povo, e é você que eu vou usar. O neto de Faraó, mesmo que postiço, cresceu lá, um príncipe do Egito. Hoje aqui vivendo como pastor de ovelhas, mas eu vou te usar. Não importa a tua idade, não importa quantos anos você tem. Moisés foi e se justificou, mas Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado, eu sou incircunciso de língua, né? Tentando ali criar argumentos para tentar dar o drible da vaca nos propósitos de Deus. Às vezes a gente age assim também. Eu não sei bem se isso foi um erro que Moisés cometeu. Eu acho que talvez o temor dele tá diante de Deus ali e perceber que está sendo escolhido por Deus para uma realização tão grandiosa, ele se achou, mesmo tendo crescido no palácio como príncipe egípcio, mesmo tendo estudado, mesmo tendo vivido cheio de regalia, essa não era mais a realidade dele. Ele era um foragido do Egito, né? Todo mundo sabia que ele tinha cometido um homicídio. Então, talvez ele tivesse com mais medo do homem do que da obediência à voz de Deus. E criou ali um argumento de que não vou saber falar. Como não vai saber falar? Você era culto, era conhecedor da letra, adquiriu conhecimento porque estudou, teve essa regalia, cresceu como príncipe no Egito, né? Mas mesmo assim, ele usou esse argumento que não sabia falar, que era pesado de língua. Então, ele teve alguma motivação para isso também. Eu estou querendo buscar, sabe, Júnior, as motivações para os erros de Moisés. Motivação. Aí eu acredito que esse erro de Moisés, ao se apresentar ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo conhece, ao Deus que sonda corações e conhece pensamentos, né? Tão, como é que eu posso dizer? Tão atual. Quantos de nós, ou se não todos nós, já dissemos isso ao Senhor, né? O chamado, ele é algo extremamente, ao ver, extremamente longe da nossa realidade. Tenho certeza que quando Deus falou assim, Josemar, projeto isso para você, e de primeiro impacto, não vem uma que alegria, glória a Deus, vai acontecer isso na minha vida. Não. Normalmente a gente vai... Eu, Senhor, mas eu... Então, você falando, a gente faz uma ligação. Moisés também com Jeremias. Jeremias, ele se apresenta dessa forma. Lembra do chamado de Jeremias? E Jeremias bota um bocado de circunstância ali na frente e Deus está dizendo, meu filho, opa, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Não é sobre o seu presente, muito menos pelo seu passado. É Deus dizendo assim, Moisés, o que você fez, eu vi. O que você está fazendo, eu estou vendo. Mas o que você vai fazer, só eu sei. Porque eu te projetei antes da sua mãe lhe conceber. Então, o chamado do Senhor nunca será sobre nós. Não é sobre nós somos um canal. Então, Moisés ali agiu tão natural quanto eu e quanto você. Então, Moisés, ele foi tão natural, Josemar, que ele olhou, ele era um fugitivo do Egito. Né? Concordo muito com você. Então, na minha concepção, o primeiro pensamento dele foi temer o homem. Foi dar limitações à pessoa de Moisés. E não ao propósito. E não enxergar o propósito. Isso. Né? Deus estava dizendo, olha, já passou isso aí. Eu estou escrevendo novas páginas. E você precisa dizer sim a isso. Você precisa aceitar. Chegou o tempo, Moisés. Então, normalmente, a gente chega com vários questionamentos. Nós, primeiro, para Deus, a
apresentamos, é tão natural isso do ser humano, apresentar primeiro os erros, as limitações, como se Deus não fosse conhecedor de tudo isso, sabe? E pouco nós confiamos naquilo que Deus há de revelar sobre a nossa vida. Aquilo que Deus ele vai posteriormente atrair, fazer, revelar e vai fazer acontecer. Deus, quando chama Jeremias, aí vai lá aquele negócio tudo. Aí tem a palavra aqui no versículo, acho que é 19. Versículo 12, capítulo 1, versículo 12. 11. O Senhor diz assim: Jeremias, o que é que tu estás vendo? A Jeremias diz assim: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí Deus diz assim: pois bem, meu querido Jeremias, está vendo a amendoeira? Então eu estou te dizendo que eu velo, eu zelo, eu cuido para que a minha palavra ela se cumpra. Se eu estou dizendo que na sua vida vai acontecer, vai acontecer. Se eu estou dizendo que você vai chegar, você vai chegar. E como a gente falou lá da igreja da Carta de Apocalipse, que trabalhava com material metalúrgico, Jeremias era um adorador por contemplação. Então Jeremias conhecia de tudo ao seu redor. As plantas, vegetação, as aves, os animais. Ele era um adorador por contemplação. Ele via e ele adorava. Ele via, ele adorava. Ele amava contemplar a criação de Deus. Então Deus pega e diz assim: olha, já que tu conhece muito bem da criação, tu sabe que o ramo de amendoeira é diferente dos outros, né? Porque a amendoeira, ela não depende de estação para ela dar o seu fruto. É diferente. Deus está dizendo assim, ó, eu não dependo de circunstâncias para fazer acontecer na sua vida. Então Moisés, naquele tempo, não entendia isso. Não entendeu isso. Que o Deus que estava ali, fazendo a sarça queimar sem se consumir, era um Deus que já tinha projetado ele antes da mãe dele engravidar. Aleluia, aleluia. Então, Moisés não conseguia compreender Josemar. Por quê? Era um homem culto que tinha decaído em desgraça por conta dos seus erros, com vários, com traumas, com dependência emocional, com tantas realidades negativas na sua vida, longe da sua terra, longe de tudo que ele gostava, de tudo que ele aprendeu. E agora apareceu Deus falando com ele, dizendo que ele vai ser o libertador. Aleluia. Não havia espaço no coração de Moisés para... Era assustador. Não tem como não ser, era assustador. E é interessante, a sarça, eu vi um documentário que tem os caras aí que vai pesquisar para ir contra a palavra de Deus, né? Igual fizeram com o Mar Vermelho, dizendo que tem uma passagem que seca de maré, né? E dá para passar por isso, enfim. Aí a sarça é interessante porque naquela época específica se torna tão quente, né, que acaba a vegetação muito seca, ressequida demais, ela acaba pegando fogo por causa da alta temperatura do sol. Mas o louvor vai dizer assim, porque a palavra diz assim, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, entendeu? A sarça pegou fogo, mas ela não se consumiu. É Deus criador, acima da criação, demonstrando o seu poder e dizendo que está no controle de todas as coisas. Tremendo, aleluia. E ali, Josemar, imagina as pernas de Moisés, como é que não estava ali tremendo. Porque se fosse eu estava tão doido, meu Deus do céu. Então, eu imagino Moisés está dizendo assim, ó, peraí, já passou 5 minutos. Eu estou conversando com essa labareda de fogo aqui. E a sarça está em pé. Peraí, passou meia hora. E a sarça continua de pé. 1 hora e o fogo não consumiu a sarça. Então Deus ele estava se manifestando, dizendo, eu estou te revelando algo muito profundo, aleluia, que você não está entendendo agora, mas você vai entender assim que você dizer sim ao meu chamado sobre a tua vida. Então, a motivação de Moisés era semelhante à nossa motivação. Motivação, né? São os questionamentos, são as dúvidas, é a nossa limitação. Então, isso acontece muito, 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 muito conosco. E
quem vai ver esse vídeo, que no nome de Jesus se prontifique. Porque a sarça está pegando fogo, mas ela não vai se consumir. Com a voz do Senhor dizendo, filho, eu escolhi você para essa missão. Não foi Josemar, não foi Givanildo, eu escolhi especificamente você. Então, e eu acho lindo em Coríntios, Paulo vai dizer assim, quando ele diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, ele vai dizer assim, porque Deus escolheu precisamente o que do ponto de vista do mundo é insignificante, é irrelevante, o que nada é, para confundir as coisas que são, para confundir aqueles que são. Então, filho, se até hoje vocês que vão assistir essa live, esse vídeo, se acham insignificante, que não tem nada, não é nada, é com você mesmo que Deus está falando. É você que Deus vai usar nesse tempo, para essa geração, com essa missão, e a abordagem do Senhor é essa. Se prontifique, porque os nossos erros não podem limitar o propósito e o projeto de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. A causa do Evangelho é maior do que as nossas dores. Deus, a causa amém, do Senhor ela é maior do que isso. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, tudo é irrelevante. Tudo se torna irrelevante. Porque o Espírito, ele conduz. O Espírito, ele leva, ele é maestro, ele é lindo, é poderoso demais. É isso aí, José. É isso aí. Glória a Deus. Givanildo, olha, pessoal. No capítulo 30, até o capítulo 34, por ali, de Êxodo, você tem consciência ou conhecimento de que Deus repreendeu duramente Moisés em algum momento assim? Nesse capítulo aí, é algo forte ali, viu? Moisés, mesmo tendo passado o que passou com esse povo, o povo que murmurava, o povo que reclamava, o povo que não apoiava o líder porque havia rebelião por cima de rebelião, gente que questionava o tempo todo a liderança de Moisés, gente que na frente dele demonstrava um respeito e honra, mas que por trás dele enfiava a faca, tentava dar rasteira, tentava derrubar. Moisés passou por poucas e boas. Mas teve um momento, Givanildo, entre o capítulo 32 a 34 ali, em que o povo, Moisés subiu para o monte para orar, para falar com Deus, e ele demorou muito a voltar. E o povo todo dia ia para a porta das casas, das tendas, para a janela das tendas olhar, e eles olhavam e viam uma luz vinda do monte assim e tal. E Moisés, quando descia de lá, ele descia com o rosto brilhando, brilhando, brilhando. E teve um dos momentos que ele subiu e demorou a voltar. E aí o povo começou a cometer pecado. O povo começou a cometer um monte de coisas erradas e tal. E a palavra do Senhor que veio a Moisés foi dizendo, olha, Moisés, vou matar. Se o povo aí não se ajeitar, eu vou matar o povo. E aí começou a morrer gente. Aí Moisés voltou para o monte. E quando chegou lá no monte, ele disse para Deus assim, olha, Deus, eu vim interceder pelo povo. Não mata o povo, não. Porque se for para matar o povo, eu quero que o Senhor risque o meu nome do teu livro. Olha para Moisés. É muita ousadia para falar um negócio com Deus, né? É muita ousadia. E Deus respondeu a Moisés, Moisés, olha só, se o povo não parar de pecar, eu mato o povo e risco o teu nome do livro. Vai lá e volta. Diz para o povo, ó, foi uma matança terrível por conta da desobediência, por conta do pecado. Moisés ainda tentou interceder pelo povo, mas foi duramente repreendido por Deus. Ele foi duramente repreendido por Deus. Às vezes, isso fica uma lição. Eu não vou dizer que foi um erro, porque ele foi interceder para Deus livrar o povo, sabe? Mas ele não foi um erro que ele cometeu. Mas Paulo, quando escreve a carta a Éfeso, no capítulo 5, versículo 10, eu acho, de 10 ou 11, ele fala que nós precisamos aprender a discernir qual é a vontade de Deus. Moisés, naquele momento, ele não discernia qual era a vontade de Deus. Deus queria um povo santo, queria que o povo se santificasse. O povo viveu tanta coisa, Givanildo, como você mesmo falou. Era maná, era a nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, era a água da rocha. Viveu tantos milagres, tanto coisa boa como coisa ruim.
a terra se abrindo para consumir aqueles que se rebelavam contra Deus. Então, assim, viveram tanta coisa, viram um momento que Moisés se demorou no monte, e aí o povo começou a pedir o que a Arão? Pedir a Arão um ídolo para adorar. O povo que veio cativo do Egito pedir um ídolo para adorar. É bronca pesada, meu irmão. Deus repreendeu Moisés duramente. Moisés, se o povo não se arrepender, se o povo não parar de pecar, mato eu, o povo, e ainda arrisco o teu nome do meu livro. Moisés desceu pianinho, porque foi repreendido por Deus, né? Então, fica uma lição para nós líderes, que há momentos na nossa vida como líderes de pequenos grupos, de GF, de célula, pastores, pastoras, diáconos que estão à frente de igreja, presbíteros que estão à frente de igreja, fica uma lição. Não podemos passar a mão nem fazer vista grossa para as atitudes errôneas, erradas daqueles que estão debaixo da nossa liderança. Há um preço a ser pago. Moisés foi argumentar, querendo livrar o povo, mesmo sabendo que o povo estava errado. Deus disse: Moisés, se eles não se consertarem, mato eu eles, e ainda mato e ainda arrisco o teu nome do livro também. Não só o deles, o teu também. Então, é uma linha muito tênue aí que a gente precisa, Givanildo, estar atento, porque o Senhor nos chamou para que nós possamos ser voz profética nessa geração. O Senhor nos chamou para ter a visão como a de águia, para ver além, sabe? O Senhor nos chamou e nos capacitou para que nós possamos ser a cabeça e não cauda, para que possamos instruir em verdade e justiça. Nós não podemos passar panos quentes nos erros das pessoas, não. Precisamos sim, como Paulo também escreve aos Gálatas, no capítulo 6, que se algum irmão caiu em algum momento, tropeçou em algum erro, causou escândalo em algum momento, que nós que somos espirituais devemos falar com aquela pessoa de forma harmoniosa, com palavra branda, para que ela venha se arrepender do seu pecado, mas que não venha cair em profunda tristeza. E ainda manda a gente tomar cuidado para a gente não cair naquilo que a gente mesmo está condenando. Então, é preciso tomar muito cuidado. Moisés foi aí na boa intenção, interceder pelo povo, mas a intercessão dele não foi feita por Deus. Então, existem orações, nem toda oração o Senhor atende, ele ouve todas as orações, mas nem todas as orações eles atendem. Mesmo quando foi clamar misericórdia, Deus disse não. O povo não quer se ajeitar, o povo não quer mudar de vida, o povo não quer andar em santidade, ou muda ou morre. E, infelizmente, naquele tempo ali, é chamado de tempo da visitação do Senhor. Na Bíblia, quando o termo diz visitação do Senhor, algumas pessoas usam essa expressão no dia de hoje como se fosse uma coisa boa. Ou o Senhor fez uma visitação. Ai, ai. É preciso a gente tomar muito cuidado com as expressões que a gente usa. Porque na Bíblia, a visitação de Deus nunca foi para abençoar. Sempre foi para punir, para matar, para repreender. Então, assim, eu quero que ele habite. Eu não quero que ele visite, não. Amém. É isso mesmo. Moisés, ele foi um grande líder, né? Como a gente já falou, um grande líder, um exemplo muito grande, por lidar com tantas pessoas, tantas guerras, tantos desafios. E realmente há muitos erros de expressão hoje, né? Por exemplo, tem muita gente também que fala sobre manda fogo, Jesus, manda fogo, Deus. Qual o fogo que tu está pedindo, né? É melhor especificar. Pode descer o fogo lá que Elias clamou e consumir os profetas de Baal. Os profetas de Baal, depois soldado. Então, pelo amor de Deus. Josemar, eu acho que um dom que todo líder ele deveria buscar no Senhor, porque a palavra diz que nós precisamos buscar, né? E desejar os dons espirituais, porque Deus ele dá deliberadamente a quem ele quer, da maneira que ele quer. Então, mais importante, principalmente hoje, no tempo que nós vivemos, mais importante que o dom de línguas, o dom da revelação, o dom de visão, o dom de cura, no meu ver, para a liderança,
o mais importante é o dom do discernimento. Total. Porque nessa sua fala, a gente percebe que Moisés ele não conseguiu discernir, não conseguiu perceber o que é que Deus estava falando, como ele estava agindo. E nós, como liderança atual, erramos muito em não discernir o que Deus está querendo fazer. Então, como você falou, a gente tem um exemplo também muito forte sobre liderança, que é Eli. Eli com seus filhos, né? Sim, total. É terrível. Também. Terrível. Total terrível. Vem com os erros dos filhos. Isso. Eu converso muito com meus discípulos e eu falo, toco muito nesse assunto. Eu digo, olha, amizade, amizade, família, família, reino à parte. Reino de Deus à parte. Não pode misturar. Então, Moisés, ele, como todo líder, Josemar, como todo líder, foi lá diante de Deus e, Senhor, pelo teu próprio amor, tem misericórdia. Mas Sério, meu pai. Hoje estamos na graça, né? Debaixo da graça, e graças a Deus por isso, mas mesmo assim precisamos discernir quando é o tempo da correção do Senhor, qual é o tempo do aprendizado do discípulo, né? Isso. Porque quando Moisés desceu lá, estava o bezerro de ouro feito. Já estava lá o povo na adoração. E você falou corretamente no capítulo 32. Então, o povo já estava lá na adoração, já estava... Então, Deus sabia o que ia acontecer. Era Deus tentando dizer, Moisés, eu conheço o coração do povo, tu não conhece não. Na tua frente eles falam as coisas boas, tá falando coisa bonitinha, tu tá encantado porque alguns estão te aceitando, estão te obedecendo, mas quem conhece o coração sou eu. No capítulo 33, versículo 11, Josemar, vê que lindo. A Bíblia diz assim, então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Aleluia. A gente vai lá em João 15, famoso João 15, onde Jesus ele vai dizer assim, olha, eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vos chamo amigo, porque tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai eu compartilhei com vocês. Aleluia. Então, desde o Éden, como falamos no início aqui, desde o Éden, Deus ele tenta nos ensinar sobre a obediência. Não é do caráter divino de Deus ferir. Não é do caráter divino de Deus matar. Então, são consequências que, infelizmente, não podem ser evitadas. Eu também ensino aos meus discípulos que há uma chave que pode mudar a vida do discípulo, que é o arrependimento. Total. O arrependimento, ele muda sentenças. Ele pode mudar sentenças. Temos vários exemplos na Bíblia, mas o arrependimento, ele não pode mudar a consequência. Entende? Arrependimento muda a sentença, mas a consequência vem. Entendeu? Talvez a sentença era de morte. Pode não morrer, mas vai ter alguma consequência daquele ato. É verdade. Então nós precisamos, antes de tudo, estar alinhado com a palavra de Deus. Né? Isso. No versículo 15, ainda desse mesmo capítulo, diz assim, Moisés dizendo, né? Senhor, se tu não vieres comigo, não me faça sair daqui. Se não vieres tu mesmo, não me faça sair daqui. Aí agora, aqui nesse verso, eu vejo um Moisés maduro, que precisou ter um encontro com Deus lá na sarça, para poder ter essa confiança e dizer, eu sei que por mim não vai acontecer nada não, mas se tua presença for comigo, aleluia, a tua glória será manifesta e o que tiver de acontecer, vai acontecer. Então, é bom, essa exposição que você faz é muito boa ser aquele Moisés, porque é muito aprendizado, é muita coisa aqui para passar uma semana todinha falando, né? Então, é muita coisa e precisamos muito de alinhar isso, Josemar, para que a gente tenha uma liderança de êxito, né? Porque
A liderança, o chamado de Deus nunca foi sobre números. Não. Nunca foi. Quando a palavra nos chama para povoar o céu, é para que a gente possa saquear o inferno. Mas Deus não trata de números. Está dizendo que o Criador deseja ter a sua criação de volta. Então, a gente não pode confundir as coisas. Não pode, como se fosse um jogo, como se fosse uma competição. Não é sobre isso. Nunca vai ser. Se ele ligasse para números, Givanildo, ele não declararia na sua palavra: uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Olha, por favor, coloca aqui do lado as 99. Vai lá no penhasco, vai lá nas montanhas, vai buscar o que está perdido. Então, Deus, o coração de Deus, ele bate por vidas, ele bate por almas, ele bate pelos filhos. Então, nós precisamos ter essa dependência, essa sensibilidade, para que a gente não faça como Moisés e vá lá reclamar com o Senhor, né? Ô Senhor, por favor, o povo é teu, tem misericórdia, calma, que é o tempo do aprendizado. Deixa ele comigo. É sobre isso. É sobre isso. Olha só, Givanildo, se for deixar, a gente vai passar aqui a noite toda conversando, porque eu gosto de falar. Se tem uma coisa que eu gosto de falar, é sobre a palavra de Deus. Às vezes, eu sou um pouco excessivo, segundo a opinião de alguns, né? Eu não tento, nunca tentar prevalecer a minha própria opinião, meu próprio conhecimento. Eu amo compartilhar conhecimento, amo aprender com a fala dos outros. Como é incrível. Para mim, a maior beleza do Evangelho é quando a gente consegue compartilhar essa palavra que o Senhor nos chamou para anunciar. Então, a gente chegou ao final do nosso bate-papo aqui, no Falando Entre Nós, com uma grande participação, mais uma vez aqui comigo, o Givanildo Francisco, esse irmão, esse amigo querido que o Senhor me deu de presente. Eu gosto de ter amizades assim, amigos, homens de Deus, que conheçam Deus na palavra, que possam compartilhar comigo e passar horas comigo conversando sobre a palavra de Deus e o que ele fez, o que ele faz, o que ele vai fazer. Isso é lindo. Givanildo, eu quero desde já agradecer a você por sua disponibilidade de estar aqui comigo, né, ao vivo, nesse horário. A gente correu com tantos contratempos, mas deu certo. E como foi bênção. Muito obrigado. Eu quero que você, Givanildo, nesta hora, faça suas considerações finais. Fale o que você quiser. Fique à vontade. Fala, Vasco! Aleluia. Glória a Deus. Falando entre nós, né? Só ressaltar o versículo 1 de 1 Coríntios 10. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram debaixo da mesma nuvem e também passaram pelo mar. Paulo está dizendo assim, por favor, irmãos, não ignorem os vossos antepassados. Aprendam com eles. Aprendam as coisas boas e também com as coisas ruins, para que vocês evitem passar pelo caminho ruim, mas pratiquem aquilo que foi bom. Então, desde já, eu amei. Quando você soltou lá a nova série, a nova mensagem, eu já estava cacutando aqui. Eu disse, menino, eu tenho que aprender com os erros dos outros. Aí, quando você mandou escolher lá, Moisés veio na minha cabeça assim, tá? Porque Moisés é um líder excepcional. Então, eu agradeço muito o convite. Agradeço, é sempre bom. Eu acompanho sempre os vídeos. E como é maravilhoso a gente aprender. Um certo pastor, ele disse uma mensagem uma vez, uma frase que eu carrego para a minha vida até hoje, que é: o conhecimento compartilhado, ele é um conhecimento multiplicado. Então, só acrescenta. A gente nunca se esvazia, a gente está acrescentando. Então, é muito bom cooperar com vocês, compartilhar e receber do Senhor também bastante. Um abraço no fundo do coração. E eu amo sua vida, meu querido. Você sabe disso, né? Amém. Falando entre nós, você sabe. Amém. Amém. Que coisa linda. Muito obrigado, meu querido amigo, meu irmão. Que coisa linda. Ainda bem que já é a segunda vez que o Givanildo participa aqui na nossa página, no nosso canal. Esta live vai ser salva e vai ser colocada lá no nosso canal do YouTube, onde todo mundo que não teve a oportunidade de assistir, porque essa plataforma
não manda para quase ninguém, vai poder passar lá no canal do YouTube, vai poder ser edificado por esse bate-papo na palavra de Deus. Ninguém falou aqui a sua própria opinião. Falamos sobre a palavra de Deus e isso é lindo. Givanildo, amo tua vida. Espero que venha mais vezes, porque você já é freguês aqui conosco e eu vou sempre te aperrear para participar. Amém. Pode chamar. Tamo junto. Amém. Muito obrigado. A paz do Senhor, graça e paz falando entre nós. Até a próxima semana com mais um Momento Falando Entre Nós em Aprendendo com os Erros dos Outros. Tchau, Givanildo. Tchau. Graça e paz. Amém, queridão. Até a próxima.